Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica ela está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material, né? Então, os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né, e podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento, né? Então, desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base, com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. LI é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura, né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso, né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo mau funcionamento. Onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação. Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento, né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014, né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014, ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo, né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para funcionamento dele, né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento o valor que se está querendo utilizar é esse valor interno de 32,011, né? Então a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura, né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura. Porque a variação de comprimento a gente já tem. A gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até
32,028. Né? Então eu estou considerando aqui valor final, valor inicial. O valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius. E agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né, 32,028, menos 32,011, que é o que a gente está querendo. Né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros. Né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né, que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial, 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura. Né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x. Né? Então, é esse elemento aqui. Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo. Né? Então, x, que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, está aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui, a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, variação de temperatura, temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação. Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então, esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011. Né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor. Né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre alguns mecanismos, né? No caso, especificamente, a gente vai estar falando sobre o manômetro, né? Falando um pouco sobre o que é um manômetro, né? É interessante entender o seguinte, que o manômetro é um instrumento, né? Então, nesse caso, ele é utilizado para medir algo, e especificamente para medir justamente pressão. Né? Então, sistemas que possuem variáveis de pressão, é importante justamente o uso do manômetro para que venham a verificar a pressão específica naquele ponto ali, o qual o manômetro está sendo utilizado, né? Ou naquele ponto ou naquela linha. Né? Então, nesse caso, o objetivo dele é justamente medir a pressão dos fluidos contidos, né? Nesse caso especificamente fechados, né? Para que se tenha a condição de pressão. Né? Então, é interessante essa característica, né? De ser um sistema fechado. Né? Existem basicamente dois tipos de manômetros, né? Os de líquidos e os de gases.
né? As características de funcionamento são similares, né? Mas dependendo do tipo, né? Sendo de gás ou de líquido, ele tem algumas características internas que acabam alterando, né? Mas o princípio de funcionamento é bem similar, né? Se a gente for analisar muito dos elementos, né, que são empregados para a medição de pressão, leva como base o quê? A pressão atmosférica, né, como nível de referência. Né? Então, toma justamente como base diferença entre pressão real ou absoluta, né, com base na pressão atmosférica. Né? Então, nesse caso, a gente tem justamente o valor da pressão manométrica. Né? Então, nesse caso, caracterizando o nome, né, específico, é justamente o manômetro. E a questão no que diz respeito ao uso dele, né, ele tem justamente como característica qual tipo de pressão, ou a condição de pressão que ele vai estar sendo utilizado, porque os manômetros eles têm uma variação também útil. Né? Então, se eu utilizar um manômetro com a característica para sistemas de pressão baixa, para utilizar em um sistema de pressão alta, né, eu não vou ter efetividade no uso do mesmo. Né? Então, é importante ficar atento com as faixas de pressão que vão ser utilizadas, né, justamente para serem medidos, né, aquela pressão específica. Tá bom? Existem vários tipos de manômetro, a gente vai estar falando sobre esses tipos de manômetro, né, cada um especificamente, mas o objetivo é justamente falar dele nesse momento de forma ampla. Né? Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o elemento chamado pressostato, né? Esse elemento que na verdade é um instrumento de medição que tem como base de entrada a pressão, e o principal objetivo dele é justamente proteger o sistema, né, o qual ele vem estar atuando, levando em consideração a entrada de dados, né, ou seja, o set point dele, né, levando em consideração os dados mínimos e os dados máximos, o qual ele está parametrizado. Né. Então ele tem como base proteger, né, esses equipamentos justamente de sobrepressão ou subpressão, né? Ou seja, pressão elevada ou pressão baixa no sistema. Né? Então ele consegue ter essa base justamente de medir o valor da pressão do mesmo, e quando essa pressão ela estiver elevada ou baixa, ele corta, né, o processamento do sistema a fim de proteger o mesmo. Né? Então ele no final ele acaba funcionando como um sensor, né? Então como uma chave para o ciclo. Né? Então ele tem como base esse sistema mesmo de proteção, né? Levando em consideração o fluxo máximo e mínimo de pressão para o sistema. Normalmente esses dispositivos eles são presetados, né, antes de seu uso, e tomam como base justamente esses parâmetros de máximo e mínimo de pressão. Né? Então garantindo aí a proteção do sistema. Né? Então sistemas que utilizam como base pressão é muito comum o uso de pressostato, né? Justamente visando proteger o mesmo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!